aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo e irmão, Augusto Neto. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se, o episódio 48 do Atualize, chegando perto dos 50 já, quem diria. Onde a gente vai falar sobre as notícias, o que de mais importante aconteceu no mês de novembro. Antes, precisamos conversar sobre algumas coisas. Eu sei que a gente está sumido, calma, eu vou explicar o que aconteceu. Mas antes, os recadinhos do tio Alô. E como a gente sempre diz, para o que você está fazendo agora, já deixa o seu like nesse vídeo, mas deixa mesmo, para mesmo. Vai, aperta lá o botão do joinha. Muito importante que você curta esse conteúdo. Faça um comentário lá no final se você gostou ou não gostou. Comente, manda para seus amigos, compartilha esse episódio que é bem importante pra gente, tá? Lembrando que o Atualize está em todas as plataformas e redes sociais, no YouTube, no Instagram, em áudio no Spotify, também no TikTok. Você encontra a gente em todas as redes, é só colocar Atualize-se, Atualize Podcast ou só Atualize, você nos encontra. Valeu? É isso, Augusto. Show. Então, primeiro, palmas pra mim, agora eu sou papai de 2. Aí. É verdade, é verdade. E é sobre isso que eu quero começar falando com vocês. A gente teve um compromisso lá no início de fazer episódios quinzenais com vocês. Se furamos por 2 dias, 3 dias, assim, algum tipo de problema técnico que a gente teve. Nunca ficamos, assim, mais de 20 dias, né? Sem postar um episódio novo desde que a gente começou. E é a primeira vez que a gente tá há um mês, é mais de um mês um pouquinho, né? Nosso último episódio foi no dia 21 de outubro. O mundo ainda estava esperando a reta final da campanha Kamala versus Trump, né? As coisas mudam muito rápido, realmente. E a gente não fez nenhum episódio desde o nosso episódio 47. Motivo: Clarinha, né? Clarinha chegou, dando trabalho pro papai e pra mamãe. Minha esposa, não somente é adepta ao parto normal e natural e humanizado e tal, como escreve sobre isso, estuda sobre isso. Então, é aquele parto que você fica esperando a vontade divina do quando vai acontecer. Com isso, a gente chegou a marcar estúdio, mas aí entramos na reta final ali e não conseguimos fazer o episódio que a gente ia gravar, de notícias lá, que seriam notícias de outubro, né? Depois, a gente falou, então joga pra semana que vem, porque o negócio tá pra acontecer. A gente teve uma estadia de 6 dias na UTI, infelizmente, agora já tá tudo bem, mas a Clarinha teve um pequeno desconforto respiratório, ele quando nasceu deu 2 sustos na gente, realmente muito, deu um pânico muito grande, mas precisou ficar em observação, deu tudo certo, graças a Deus. Quando fomos pra casa, falaram, não, agora a gente vai gravar. 2 dias em casa, o meu mais velho, o Lucas, ficou doente e a gente teve que isolar ela dele. Então ficamos, cara, a mãe com a filha recém-nascida e o pai com o de 2 anos e meio. Então, por isso, não estivemos desde lá. A gente tentou 3 vezes. Essa é a 4ª tentativa e hoje tá dando certo, até agora pelo menos, né? Então, é por isso que a gente tá sumido. São boas razões, nem todas planejadas e da melhor maneira, infelizmente, mas são razões nobres, creio eu, né? E além disso, uma segunda coisa que a gente quer falar sobre com vocês, se o Malu quiser falar um pouquinho sobre isso também, tudo bem. Estamos chegando perto do nosso episódio 50, tá? A gente veio empregando um esforço muito grande, investimento de tempo, de grana, de tudo nesse projeto até aqui. E a gente encara que essa virada de 2024 para 2025, ela vai precisar de alguns ajustes e mudanças, tá? Assim como de 23 para 24, a gente abriu caixinha de perguntas, criou o modelo do News, né? Entendeu que a galera queria falar muito sobre a eleição em 2024. Então a gente vai com esse formato do jeito que a gente está aqui agora até o nosso episódio 50. E vamos dar aí dezembro para fazer várias enquetes, várias pesquisas ali no nosso Instagram, nos nossos stories e tal, para poder entender o que vocês querem em termos de formato, para a gente fazer algumas mudanças grandes até. Vai continuar tendo Atualize, se bobear vai ter até mais, né? Pelas Sim. coisas que a gente tem na cabeça, mas a gente quer primeiro ouvir você para saber o que vai ser o Atualize 2025. Quer falar disso ou vai o assunto? Acho que é para tranquilizá-los, principalmente, que o Atualize não vai deixar de existir, ele vai continuar existindo. Esse projeto é muito importante para a gente, é um projeto de vida, não somente de carreira, mas também de vida. A gente gosta muito de fazer isso aqui e vai continuar fazendo, talvez não dessa mesma forma que é hoje, provavelmente não, mas a gente vai estar aí com vocês, como o Augusto disse, novidades, e a gente espera que
tenha uma boa adesão, que vocês curtam, mas é importante que vocês falem, né? A gente gosta muito quando vocês reagem aos nossos pedidos. Então, já fica sabendo, quando você assistir esse episódio, a gente está fazendo essa gravação Bom Datar, né? Episódio de notícias, aí vai que amanhã acontece uma coisa fantástica no mundo e a gente não falou. No dia 27 de novembro, por razões de agenda, né? Então, a gente na semana que vem, que já é dezembro, né? A partir do dia 1º, domingo, a gente já vai começar a abrir caixinha e tal, perguntar e coisa para vocês nos stories. Então, se você tá assistindo esse episódio aí pelo fim de semana ou já na primeira semana de dezembro, corre lá nos nossos stories que a gente vai botar diariamente lá alguma pergunta, alguma enquete, prefere isso, prefere aquilo, duração de vídeo, formato, modelo, assunto, muita coisa pra gente discutir. Acho que parte do trabalho de se manter atualizado, com o perdão do trocadilho, é também ouvir vocês, né? E entender o que vocês querem. Afinal de contas, se fosse pra gente ficar falando só um pro outro, a gente fazia isso na mesa de bar tomando cerveja. Não é isso? Então, e aí? Você quer falar que mais sobre seria bem melhor, né? Ué, tá vendo? Vocês acabaram de ser excluídos. Se tivesse uma cervejinha que eu tô falando. A gente fez quase 2 anos de Atualize e nunca tomamos uma cerveja durante nenhum episódio. Mas o pós é sempre tradicional. Vamos lá? Primeiro destaque inicial. Bom, estamos aqui hoje para o News, né? O já conhecido News de todos vocês. E o nosso primeiro destaque inicial aí do nosso News é o Homem-Bomba brasileiro. Joga lá na tela o Francisco Vanderlei Luiz. Pode passar mais um. Esse rapaz aí que você tá vendo, Francisco Vanderlei Luiz. Só um pequeno comentário. Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista, né? Sempre, exatamente. E o que aconteceu? O Francisco Vanderlei Luiz, você viu ali agora, ele lançou um atentado contra o STF na Praça dos Três Poderes. Você pergunta, mas como assim um atentado? Literalmente, Francisco Vanderlei Luiz lançou artefatos explosivos contra o prédio da Justiça Brasileira, o prédio máximo da Justiça Brasileira, contra a estátua da Justiça. E logo depois disso ele acabou se suicidando, né? Então ele lançou um artefato. Quando a segurança chegou ao local, ele colocou o artefato, deitou em cima do artefato, colocou na nuca, acabou se explodindo e veio a falecer. Francisco Vanderlei Luiz, ele é nascido em Santa Catarina, numa cidade pequena chamada Rio Sul. E ele era um homem de 59 anos, chaveiro, já foi candidato a vereador em 2020 pelo PL, partido do Jair Bolsonaro, como o Augusto disse, né? Nem sempre um bolsonarista, quer dizer, nem sempre, mas quase sempre, né? E ele foi candidato a vereador, recebeu, Augusto, 98 votos nessa eleição para candidato a vereador, e era um bolsonarista daqueles bem raiz, né? Foi feito logo depois que ele morre, a esposa dele, a ex-mulher, né? Ela é entrevistada por repórteres ali de várias emissoras e ela vai dizer que ele era um cara que foi se tornando muito reacionário nos últimos tempos, né? Desde 2020 para cá. E quando acabou a eleição de 2022, que o Bolsonaro perde a eleição, ele vai se tornar ainda mais reativo em rede social. Então, ele já vinha deixando claro nas redes sociais de que ele poderia fazer um atentado desse tipo, né? Então, é um caso de um homem-bomba brasileiro que tentou explodir o STF, não conseguiu, acabou se matando, foi candidato a vereador. Agora, o que vai acontecer? O inquérito está lá no STF, né? Vai ser o que aconteceu, se alguém estava envolvido, não se sabe se ele agiu sozinho. O artefato que ele lança contra o STF não foi a única tentativa de atentado dele. Ele deixou perto do prédio do STF um carro com fogos de artifício na mala, que explodiram também. Quando a polícia chegou ao apartamento que ele tinha alugado em Brasília, ele ficou um mês hospedado em Brasília, orquestrando ali como é que seria esse atentado. Encontraram dentro do apartamento dele algumas bombas que explodiram, né? Então, ele deu bastante trabalho, mesmo depois de morto, para a polícia, que teve que colocar ali robôs para explodir e tal. Então, explodiu o apartamento que ele tinha alugado durante um mês. E, por fim, a ex-mulher dele acabou também sofrendo, porque alguns dias depois disso, da morte do Francisco, a casa em que eles moravam em Santa Catarina foi incendiada. Então, isso também está no inquérito. A gente não sabe o que aconteceu. Isso pode ter sido uma queima de arquivo, né? A gente não sabe se o Francisco Vanderlei foi ajudado por outras pessoas, se tem autoridades envolvidas. Aqui a gente não está acusando ninguém, né?
de nada, mas a gente não sabe se tem alguma autoridade envolvida, se tem outras pessoas envolvidas. O que é muito esquisito é a casa dele ter sido incendiada alguns dias depois da tentativa de ataque a bombas no STF brasileiro. A gente vai esperar aí o que vai acontecer. Se tem alguma coisa aí para ser descoberta. Falaremos, né, de Bolsonaro e bolsonaristas nesse episódio ainda hoje, não envolvendo o caso específico do Francisco Vanderlei, mas tem coisas para serem ditas sobre o homem-bomba brasileiro. E vocês achando que homem-bomba é só coisa de Oriente Médio, entendeu? Muçulmano, enfim. É isso aí. Eu lembro que no dia... O dia foi... Você falou no início. Foi dia 13. Acho que foi dia 13. Cadê? 13 de novembro. 13 de novembro, eu não tava mais na UTI, mas eu tava, tipo, já isolado em casa com o Lucas. Eu tava alienado do mundo, assim, não prestando atenção em nada praticamente sobre isso. E eu lembro que você mandou uma mensagem num grupo que a gente faz parte, foi. Caraca, agora tem terrorista no Brasil. Eu olhei assim, falei, caralho, meu irmão. Aí depois eu falei, cara, quando eu não tô com disponibilidade de tempo pra olhar alguma coisa a fundo, eu prefiro não falar nada, né? É muito prudente, inclusive, super recomendo, especialmente pra algumas pessoas. Mas eu esperei fechar o caso todo pra poder depois olhar e me informar. É um negócio inacreditável, né? É um negócio inacreditável. Bom, outro destaque que a gente tem, vamos olhar lá na tela para a gente deixar o cidadão famoso. Mostra a próxima imagem, por favor, Fábio. Esse rapazinho aí, junto com dezenas de outros colegas, né, cometeu falas preconceituosas e discriminatórias. No caso dele, eu não sei exatamente se falas racistas também, mas a que viralizou, ele chamava os estudantes da USP, né, da Universidade de São Paulo, de cotistas e de pobres. E antes que você pense, pô, mas eles são cotistas, alguns deles, e são pobres, alguns deles, né? Não, cotistas e pobres de merda, né? Vamos botar a aspa bem clara para saber do que a gente está falando. Uma fala claramente discriminatória, e é o caso isolado número 4.727, né? Em jogos desse tipo, que é uma coisa que, francamente, eu não me desce. É uma coisa que a gente importou dos Estados Unidos, aquela cultura. Só falta daqui a pouco, porra, ter... Como é que é o nome que eles dão? Cheerleaders tem pra caraca. Tô falando de aquelas irmandades aí que tem com letra grega, alfa, tu tem que fazer uma parada pra entrar, né? Pô, tem trote, caralho. Meu irmão, a gente já existe isso, tá? Existe isso. Só que não é tão difundido. Não duvido, mas não duvido. Mas, cara, você vê que esse tipo de evento, ele importa tanto a estética americana que ele tem, tipo, aqueles casacos típicos de filme de high school americano. Aquele casaco com aquela listrinha aqui na beirada e tal, com uma letra bordada, nananã. E, cara, o problema é que a gente importou não somente a estética e os agasalhos e tal, mas também alguns comportamentos, né, que a gente vê lá. Então, esse classismo, questões vinculadas à violência de gênero, homofobia, casos de racismo. Vamos lembrar que foi lá em 2005, no início dos anos 2000, no meio dos anos 2000, que a UERJ, que foi a primeira universidade de onde eu e ele saímos, inclusive, foi a primeira universidade do Brasil a ter política de cotas, foi num intermédio desses da vida que a UERJ passou a ser apelidada de Congo, devido à diversidade étnica que ela passou a ter com mais pessoas negras depois da utilização da política de cotas. Depois o pessoal da UERJ acabou começando a usar isso como meio que, já que estão chamando a gente de Congo, então virou o Congo mesmo, botaram bandeira e tal, escrito Congo e tal. Isso é uma coisa que nunca me desceu direito. A gente fez o UERJ de 2006 até 2010, eu e ele, e uma coisa que eu não gostava nem de usar, porque a origem tinha sido um episódio claro de racismo. Então, antes de eu falar mais algumas coisas, né, e lembrar mais alguns casos, acho que interessante a gente ouvir o exemplo vivo, que sempre quando alguém está falando sobre política de cotas, que diga-se, você pode ser contra. Você tem tranquilo, eu acho que não é assim, eu acho que não é por aí e tal. Eu sempre dou o exemplo desse cara aqui na frente, que é cotista e é um dos caras mais competentes com quem eu já lidei na minha vida. Cara, é interessante que quando eu entrei na UERJ em 2006, as cotas tinham sido criadas há 3 anos, então a minha turma foi uma das primeiras de cotistas na UERJ Geografia Maracanã, né? E existia muito ali uma discussão sobre o que eram as cotas, estava muito no início. As universidades do Brasil, as federais, nem tinham cotas ainda, só a UERJ tinha cotas, a política de cotas dentro do Enem só foi lá depois de 2010, né? Já no governo Dilma. Então,
tinha muita discussão sobre o que eram as cotas. E aí, lá já atrás, já tava assim, não, mas a universidade vai piorar com os cotistas. E o dado que a gente tem é de que, importante que você saiba, que os cotistas são os que mais se formam e são os melhores CRs em todos os cursos. Todos, inclusive os de medicina, os cursos mais concorridos, os que são mais difíceis, né, de se formar ali, as engenharias todas. Isso é um dado recente, inclusive. Né? O Instituto Vozes da Minha Cabeça também traz o dado de que eles perdem menos tempo com intermédio, né, com jogos jurídicos e afins. Mas Cara, continua, exatamente. desculpa. Eu queria. Não, eu queria falar. Você estava falando sobre essa coisa de casaco e tal. A minha esposa terminou a faculdade esse ano. E desde o início, quando ela entrou, ela ficava falando disso. Não, liga acadêmica, não sei o que lá. Aí eu falei, mas como assim? Não, é aquela coisa de... Eu quero entrar na banca. Falei, tá de sacanagem, mano. Cara, com todo respeito a vocês que estão assistindo isso, que foram meus alunos, que participam de bandinha de faculdade, eu acho que é uma palhaçada num nível, assim, que eu não sei mensurar. Não, que a gente vai e joga... é que eu sou um atleta da universidade. Eu acho que isso é muito proporcional para colégio, para ensino fundamental, ensino médio, vai ter Olimpíada da escola, é muito legal. E assim, não é que a gente, hater de atleta, de esporte, a gente adora esporte, assiste esporte, é super maneiro que tenha, mas assim, o que virou isso? Virou um grande evento em que você junta pessoas de universidades do estado inteiro ou do país inteiro, dependendo do evento, para basicamente beber, pegação e tal, onde o esporte ele tá ali como pretexto. Também não somos contra beber e pegação, tá? Não somos contra isso. Problema nenhum. Claro. O problema é que a título de uma coisa que supostamente é um jogo, é a questão esportiva e tal, você acaba criando um ambiente onde você tem uma porrada de gente jovem, né, cheia de hormônio nas ideias. Geralmente, quando você junta de jogos nacionais ou estaduais de grupos sociais e, consequentemente, étnicos totalmente diferentes, e que, cara, álcool nas ideias, cheio de hormônio, querendo aparecer jovem, quantidade de merda que a gente fazia na época da UERJ. E beleza, fomos jovens também, né? Fazemos algumas merdas até hoje até. Agora, é um prato cheio para isso acabar se valendo de outras questões, né? Como a questão racial, como a questão de classe social e tudo mais, para acabar virando. Não, mas é uma musicazinha pejorativa e tal, porque é uma... Não, cara, quando você envolve questões como essa, quando você envolve falas sexistas, quando você envolve uma série de questões homofóbicas e tal, como isso daí envolveu, não se trata só, é só brincadeira. Só brincadeira para quem tá falando. Mas além de ser crime e não ser só brincadeira, cara, a pessoa que tá sendo ofendida, ela não combinaram com ela que é só brincadeira, né? E uma segunda questão é que me chama a atenção, a questão de que, cara, isso é uma frequente, é uma constante tão grande que em 2022 a gente viu, matéria de 10 minutos no Fantástico sobre o intermédio daquele ano que você teve aqui no Rio de Janeiro, né? Onde alguns estudantes da UNIG, da Universidade de Nova Iguaçu, do campus de Itaperuna, então, o maluco é da UNIG, na Universidade de Nova Iguaçu, que tem uma fama complicada sobre os seus concursos de acesso, mas como eu não posso cometer ilações aqui, você bota no Google e por sua conta e risco descubra do que eu tô falando, tá? O sujeito foi pra UNIG, aí o sujeito da UNIG de Itaperuna, no norte fluminense, município extremamente pequeno, o cara potencialmente um agroboy, né? O maluco, como é que era a musiquinha que tinha ficado famosa naquela época? Era "Eu sou playboy, não tenho culpa se teu pai é motoboy". E aí a problematização que vem ao contrário, eu anotei as 2 aspas aqui, falando, não, mas isso é comum, esses enfrentamentos, porque o pessoal da federal e da estadual, o pessoal também faz musiquinhas, né? 10 mil reais é o preço que se paga por não ter estudado mais. Irmão, você fazer uma analogia, né, entre uma música como essa e uma música como as que a gente já colocou aqui, com falas com imposição de classe, falas racistas e tudo mais, é que nem a gente discutir racismo reverso, né? Como a gente diz, beleza, tem lá hostilidade, brincadeira. Pô, a gente brincou aqui no episódio que a gente fez sobre futebol, sobre política, futebol e tal, que eu até brinquei com o Daniel, o Café, que veio aqui,
bater esse papo com a gente, que eu falei, cara, o estádio de futebol, e usando ele como exemplo pro esporte, né, ele vira meio que um espaço ali onde você meio que, até a criança ela já é permitida de falar palavrão desde cedo e tal, é um espaço meio de incivilidade. Você para pra olhar algumas músicas que a gente canta, as torcidas contra a torcida do Flamengo cantam falando que a raça está em extinção, vocês viram na televisão porque caiu na geral, tipo um episódio que no Maracanã caiu a bancada em cima da geral e morreram dezenas de pessoas, entendeu? A gente tem esses episódios de incivilidade no esporte, isso já não é um fato novo, mas, cara, chama atenção que a Liga de Universidade, ela precisou montar um comitê para fiscalizar as torcidas e os cânticos das torcidas. Porra, com décadas de futebol no Brasil, a gente nunca precisou fazer nada assim, entendeu? Então, onde que vai chegar, eu não sei, mas assim, eu acho essa cultura dos jogos jurídicos, essa cultura do intermédio, se ela fosse pelo esporte, assina embaixo, irmão, tá tudo certo. Mas como ela é normalmente por a criação de um ambiente que chega a isso tudo é uma grande babaquice. Queria fazer só dois comentários. Normalmente esses eventos acontecem ou nos jogos jurídicos ou no intermédio, e nada contra esses eventos, tá? Mas por quê? Porque são dois cursos, o direito e a medicina, são os dois cursos que, com a política de cotas e com o ProUni, FIES, que são políticas de inserção dos mais pobres e negros nas universidades, você acabou colocando pessoas que não eram dessas carreiras dentro da universidade pública, né? Isso não acontecia. A universidade pública sempre foi o cabide reservado para a população branca de classe média e classe alta. Sempre foi, historicamente. Não é à toa que Dom Pedro II instituiu lá no século XIX que advogados e médicos deveriam se chamar de doutores sem doutorado, né? E por isso você chama o advogado de doutor e o médico de doutor. Isso é uma lei brasileira do século XIX. Está na lei brasileira, né? E aí você pega esses dois cursos, e novamente, nada contra eles, a minha mulher é médica, né? Que são dois cursos de classes muito elitistas, e você pega e bota gente preta, gente pobre ali dentro, né? Isso vai acabar acontecendo pra caramba. O que a gente está criticando aqui é que esses eventos, que deveriam ser um evento de confraternização, pô, maneiro, né? Você juntar a universidade do Brasil e falar, pô, que legal, como é que é lá, se encontrar. Mas, cara, tem uns influencers agora, não sei se você já viu isso, no TikTok, que vai entrevistar pessoas ali nesses eventos e pergunta, pô, tu faz faculdade onde? Eu sou lá da Unicamp Direito. Normalmente é particular, mas vou citar a Unicamp para não falar nenhuma particular e não ser processado aqui, porque a Unicamp não vai processar a gente. Tu faz qual período? Tô no 8º. Pô, 8º período. Fala aí pra mim, então, sei lá, aí faz uma pergunta banal, que a gente sabe responder, o moleque não sabe. Tipo assim, outro dia pegaram... Foi o ano da Constituição brasileira. Qual foi a Constituição do Vargas? Quando que a mulher pôde votar, entendeu? Tipo, a gente sabe responder essa porra e o moleque que faz direito 7 períodos não sabe. Aí eles perguntam pro cara de medicina assim, pô, você faz faculdade onde? Faço faculdade X particular. Ah, beleza, moleque, qual período? 10º. Pô, 10º moleque tá no internato já. Aí pergunta assim, faz uma pergunta básica de bioquímica, os moleques não sabem responder. E você, caralho, mano. Aí tu olha pro evento desses, e eu falo isso porque isso é real. O que a Thaís sempre me disse, ela foi uma vez no intermédio, né? A gente tava separado nessa época até. E ela foi pro intermédio, ela fala que menores de idade pra cacete, uso de droga desenfreado, gente sendo drogada, que ela viu, sabe? Pessoas colocando droga na bebida de mulher, sabe? Caralho, tipo, é isso que acontece ali. Não é a confraternização do esporte, sabe? Que é uma coisa muito legal. Mas é simplesmente um evento que os jovens... Só tem aqui no Rio de Janeiro, o intermédio só é aceito em uma cidade que não é no Rio de Janeiro. O intermédio do estado do Rio de Janeiro, ele não acontece no Rio de Janeiro, ele acontece em Juiz de Fora, que é a única cidade que existe no entorno que aceita esse evento ali. Então ele não acontece em Friburgo, não acontece em Cachoeiras de Macacu, ou aqui na cidade do Rio. Acontece em Juiz de Fora, que é um lugar que tem várias universidades mesmo, que ali acontecem várias festas, já fui em carnaval ali, vi como é que funciona. E, porra, isso é um evento, o que deveria ser uma confraternização muito legal, acontece esse tipo de coisa. Um imbecil como esse, né, que a gente pode chamar assim. Uma outra coisa e o segundo comentário, é que esses jovens os 5 jovens, né, já foram demitidos dos seus empregos, então... 5 desses jovens que estavam envolvidos nesses cânticos racistas e contra os cotistas e cotistas de merda perderam seus estágios e agora estamos esperando para ver se a PUC São Paulo, que é de onde eles são, os 5, né, faz alguma coisa. A gente acha que não vai fazer. O que a PUC deveria fazer é expulsar esses alunos, né,
Mas não vai fazer, porque a gente sabe que rola muita grana. Imagina uma mensalidade de direito na PUC São Paulo. Deve ser papo de 3, 4 mil no mínimo, né? E a universidade não vai perder isso aí. Não, 2 comentários aí sobre o que você falou. Cara, a primeira é a dica que é a melhor possível para você fazer quando tem algum episódio como esse, né? Claro, enfrentamento, claro, a crítica, a discussão e tal, mas assim, a coisa mais agressiva que você pode fazer contra um agressor como esse é entrar no Instagram, entrar no TikTok do cara e tal, buscar onde ele estuda, onde ele trabalha, algum círculo social do que ele faz parte e printar a informação, mandar um vídeo, alguma coisa assim, pro chefe daquela pessoa, pro local onde ela estuda, pro local onde ela trabalha, de repente pro local religioso dela, falar, olha aqui, é esse tipo de pessoa aí que representa vocês, que está escrito ali, porque você com certeza vai gerar outras problematizações, discussões e desconfortos a essas pessoas. E a segunda coisa que eu queria colocar sobre isso é que eu vi uma frase um dia desses, talvez num story seu, não tenho certeza, de que, já que o tema é política de cotas, a política de cotas tirou a possibilidade dos brancos serem medíocres na universidade. Essa frase eu achei maravilhosa, porque pessoas de rendimento acadêmico nem tão bom assim, mas que estão munidas ali de cursos pré-vestibulares super bem preparados, como a gente trabalha, e não tem nada de errado nisso e tal. Pô, tendo dinheiro, você tendo dinheiro para pagar para seu filho, para sua filha e tal, uma estrutura como essa, tá tudo certo. Mas quando você cria mecanismos sociais de fazer essa pessoa dividir cenário com a pessoa da classe social mais baixa, e você força a população branca que teve esse privilégio de poder, mesmo sendo aquele cara ali do meio da tabela, ascender socialmente ou manter a sua base social onde ela tá, né? Quando você tem que forçar o cara a desenvolver um pouco mais, a se esforçar um pouco mais, ao aclamado mérito, né, acadêmico que a gente ouve na boca de tantas pessoas, você vê que isso incomoda muito. Então, mais uma vez, você pode, dentro de argumentos justos e civilizados, ser contra a política de cotas. Mas, assim, 9 a cada 10 argumentos sobre a política de cotas são ou baseados em fake news, ou eles são argumentos que descambam para preconceitos, discriminações e tudo mais. Então, a gente que trabalha há tantos anos com acesso à universidade, que veio da universidade que foi a primeira no Brasil a adotar a política de cotas, sendo você ainda mais uma pessoa que usufruiu dessa política, a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Exatamente. Só queria falar um último memezinho, que eu gosto muito de cotas, que é um jovem chega pro pai e fala assim, pai, e aí, o pai pergunta pro filho, e aí, passou no vestibular? Ele, não, pô. Mas essa política de cotas também tá foda. Aí ele falou, quantas vagas eram? 60. O teu lugar foi 1.620. Eu já vi também. Se não fosse o cotista, teria passado. Se não fosse o cotista, né? Caramba. Enfim, vamos lá pros nossos destaques no Brasil, né? E o destaque mais importante aí no Brasil... Isso ainda é sobre o sobre tema o anterior. Pode passar. É o próximo. O principal destaque nacional é o que aconteceu aí em relação ao Bolsonaro, né? Bolsonaro vai ser preso, e aí você tem aí as figuras do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin, e a Polícia Federal descobriu que havia um plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bom, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Até agora, não se sabe se há qualquer dedo do Bolsonaro nesse plano para matar essas 3 figuras, tá? O que se descobriu foi que o Bolsonaro está envolvido num plano de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito no Brasil. A gente já falou sobre isso aqui no podcast algumas vezes, né? Que assim que acabou as eleições ali em 2022, e aí em 2023 descobre-se que havia uma minuta de golpe. Então o Bolsonaro, junto com alguns dos seus aliados mais importantes, Augusto Heleno, Braga Neto, tinham um plano para que o Lula não assumisse, né? Se porventura ele vencesse as eleições, houvesse um golpe de Estado. A gente falou, inclusive, aqui que graças a algumas autoridades das próprias Forças Armadas, o Bolsonaro acabou não conseguindo, porque ele convocou o líder do Exército, o líder da Marinha e da Aeronáutica, e dos 3, só o do Exército acompanhou, né? E aí, não, vamos lá, se quiser atua aí. O da Marinha e o da Aeronáutica falaram que não. O da Marinha, inclusive, disse que ia prender o Bolsonaro se ele continuasse falando sobre aquilo, né? Nesse inquérito que está no STF, são 37 pessoas indiciadas. O Bolsonaro faz parte de uma delas. Então, o que isso tem a ver com o plano de matar o Lula, o Alckmin e o Moraes?
Um pouco depois que se descobre essa minuta de golpe, 5 pessoas foram presas. Essas 5 pessoas, que eu vou ler o nome delas para dar nome aos bois, são o general de brigada da reserva Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. Esses 5 nomes, que são de alto grau dentro do Exército Brasileiro, eles faziam parte de um grupo especial do Exército chamado Kids Pretos, que são uma força de elite do Exército Brasileiro. E essas 5 figuras, eles montaram 2 grupos, né? O Copa 2022, que é maravilhoso. O Copa 2022, Copa do Mundo, e o Punhal Verde e Amarelo, né? E esses 2 grupos foram montados para prender Lula, Alckmin e Moraes e possivelmente eles serem assassinados. Esses 5 generais, tenentes e coronéis e tal estão presos agora. E eles estariam ligados diretamente ao alto escalão do governo anterior. Bolsonaro, Braga Neto e Augusto Heleno. Então, a minuta de golpe tem a ver com os Kids Pretos? Não sabemos. Esse inquérito está onde agora? Tudo depende muito do Procurador-Geral da República, o Paulo Gomet, que ele é o responsável por abrir inquéritos contra figuras presidente, ex-presidente, né? Tá com ele agora. Mas tudo perpassa pelo STF. Uma questão interessante é que o Moraes, ele é um vítima, né, de uma tentativa de assassinato, possível tentativa, mas ele é o relator do caso também. Então ele vai meio que... Uma discussão interessante é que ele vai julgar o próprio caso que ele é uma das vítimas, né? Então é uma tensão ali. Com tudo isso, o que vai acontecer? O que a gente acredita é que há uma possibilidade muito real do Bolsonaro ser preso. A gente vem falando sobre uma série de acusações que ele sofreu desde que deixou de ser presidente. O caso das vacinas, que ele falsificou o cartão de vacinação. O caso das joias lá, que ele recebeu joias da Arábia Saudita e acabou tentando vender essas joias. Então... O que pode acontecer? Esse caso é o caso mais grave até agora dentre todos, né? Tentativa de golpe, isso é uma realidade, é um relatório da Polícia Federal, não é uma invenção nossa, não é algo que está ali, talvez tinha uma tentativa, um planejamento, o plano existiu uma minuta, tem áudios de pessoas muito de alto grau dentro do Exército conversando entre si, né? O Mauro Cid, por exemplo, que está preso, que era a pessoa mais próxima ao Bolsonaro, uma série de áudios, de documentos, de cartas do Mauro Cid para o Bolsonaro, recebendo áudios e tal. Então, a tentativa de golpe de fato aconteceu. O Brasil chegou perto de ter uma ditadura, né? Não é algo tão longe assim como talvez alguns de vocês estão ouvindo isso ou assistindo agora. Devem pensar, não, mas isso aí foi um planejamentozinho, foi algo... Cara, os principais generais das 3 forças foram convocados. Existia um plano, existia a adesão das principais lideranças do Exército Brasileiro. 5 generais, entre generais, tenentes, coronéis e major, foram presos agora por integrarem um grupo da elite do Exército Nacional. E então, tudo isso é algo assim que a gente perpassou, Augusto, por uma possibilidade real de termos uma nova ditadura no Brasil. O que é bizarro pra caralho. Cara, eu lembro que eu já falei isso aqui em algum outro episódio nosso, como que me surpreenderam alguns relatos, algumas entrevistas naquele documentário da Globoplay sobre o 8 de janeiro, né? Que beleza, a gente sabe claramente o que aquelas pessoas todas queriam e tal, acho que é bem explícito, e a gente sabe a quantidade de crimes que foram cometidos, mas você tem lá a galera que participou das conversas, das negociações e tal, porque todo mundo ficou pensando, cara, a galera foi lá, depredou tudo e fugiu para o acampamento. Pô, tava todo mundo no acampamento cercado. Por que não entraram e prenderam essas pessoas? Não, porque podem ter armas de fogo. Irmão, podem ter armas de fogo dentro da favela e o pessoal faz um monte de operação dando tiro pra tudo que é lado, entendeu? Pessoas flagrantemente criminosas, sem civis desavisados lá dentro, né? Mas todo na mundo favela tava ali, tem tava bandidos, envolvido. eles não são, né? Exatamente. Enfim, então que não tem pessoas ali aleatórias, todo mundo tá envolvido necessariamente no negócio e não houve essa entrada. E a gente viu o bastidor, né?
de como que houve uma tensão ali entre as representações da presidência, na então empossada presidência, e as autoridades do Exército, né? E onde a autoridade do Exército teria uma aspa, algo perto disso, dito que o governo falou, não, mas nós vamos entrar com a polícia no acampamento. Aí o comandante do Exército falou algo como, não, vocês têm tantos policiais, mas eu tenho tantos soldados, ou seja, flagrantemente expressou ali que caso a polícia entrasse para prender aquelas pessoas que depredaram tudo, né, o Exército interviria contra a polícia. Nós teríamos duas forças armadas militares brasileiras em conflito em Brasília. Por isso é que houve o acordo lá de esperar amanhecer para ter mais luminosidade, para balela, né? Aquilo ali foi um tempo de esfriar os ânimos para que aquele extremo não acontecesse, porque dali poderia, de fato, escalar e evoluir para um golpe. Então, de fato, quase aconteceu um golpe. E a segunda coisa que eu ia colocar, uma frase muito importante nesse processo todo aí, claro que a gente não pode, sem provas, a gente não cultua esse tipo de coisa de fato, sem ironia, né? Acusar o Bolsonaro de estar diretamente envolvido, mas foi pro Twitter o Flávio Bolsonaro, no dia seguinte a isso tudo, dizer que pensar em matar não é crime. Não, ele falou isso no Congresso. Sim, Ele falou no microfone com todo mundo assistindo. Pensar em matar não é crime. Quem é que nunca pensou em matar alguém? Ele falou exatamente. Cara, então, assim, tem hora que, beleza, a gente tá acusando ninguém de nada, mas assim, a carapuça às vezes serve pra caramba, né? Tu vira e fala, não, porque tinha uma comida minha aqui, aí alguém vira que tu nem tá olhando e fala, não, mas eu não comi nada não. Entendeu? Tipo, uma coisa que, às vezes é o que peidou, tá com a mão amarela. Tipo, todo mundo olhando a mão, entendeu? Negócio meio assim. E a outra coisa que eu ia citar é sobre o caso da eleição do Trump, que a gente vai falar ainda mais tarde, mas que, cara, chegou a ser ventilado na época da semana da eleição que haveria já um alinhamento do eventual novo governo Trump, por intermédio principalmente dos contatos com o senhor Elon Musk, para pressionar internamente aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal a uma anistia aos bolsonaros e a todo mundo ali da cúpula dos bolsonaros, visando a eleição de 2026 em caso de vitória do Trump. E que, segundo esse boato, né, que circulou algumas altas cúpulas assim, de jornalismo, algumas coisas que dava para imaginar que tinha, onde a fumaça a fogo, né, tinha alguma coisa a respeito disso, haveria uma possibilidade de sinalização positiva do Supremo Tribunal Federal Brasileiro no sentido de desescalar essas situações todas. E aí você tem semanas ou novidades desse tamanho que, cara, assim, se o Bolsonaro não for preso em algum momento, ou se o Bolsonaro reconquistar os seus direitos políticos até 2026, dá até desânimo de confiar nas instituições brasileiras. Eu acho que eles vão segurar a prisão do Bolsonaro até bem perto das eleições. Igualzinho fizeram com o Lula. Igual, assim. Não sei se no ano 26 mesmo, mas ali final de 25 e tal, para não ter condição do Congresso fazer... Porque o STF não vai tirar, não vai anistiar o Bolsonaro nem ninguém ali do 8 de janeiro. Mas o Congresso pode fazer, né? O Congresso pode determinar ali uma lei de anistia e essa lei de anistia pode favorecer a elegibilidade do Bolsonaro, né? Então, mas você vê a quantidade agora, se ele estiver preso, a lei da ficha limpa, né? Então, Mas você vê a quantidade de tecnicalidades e abusos que foram feitos na Operação Lava Jato e que rendeu a ilicitude das condenações e a soltura de um monte de gente que tinha sido presa. E foi isso que restituiu os direitos políticos do Lula, que não foi inocentado, né? As condenações foram canceladas para serem julgadas de novo do zero e com isso ele restituiu os direitos dele. Algo parecido pode ocorrer com o Bolsonaro. Não sou do direito, não sou operador do direito, mas você falou ainda agora uma coisa que pode ser utilizada como argumento. Como que o Moraes está julgando uma coisa da qual ele é vítima, né? Ele é parte interessada, portanto, entendeu? Não tem muita coisa aí que pode acontecer depois da eleição, mas eu destaco só uma diferença, tá? A gente fez um paralelo, acho que é um paralelo que é interessante entender uma diferença que muda tudo. Para a eleição de 2018, claramente a maior força e energia política era o antipetismo. Então o Lula ter sido afastado da eleição, ter colocado o Haddad no lugar dele, depois o Lula ter reconquistado os direitos e ter retomado a presidência da República, mesmo num ambiente antipetista, isso mostra a força política do Lula. Isso mostra também como que, cara, isso demorou, né? Porque a gente teve e tem até hoje o bolsonarismo como um fenômeno vivo e a gente teve a eleição mais apertada da história, né? Bolsonaro preso em 2026
tendo em vista o cenário eleitoral e a possível sucessão do Lula ou uma reeleição do Lula, eu não tenho certeza se o efeito eleitoral ia ser como foi em 2018, pró lado contrário não, tá? Porque vai criar uma narrativa de perseguição, vai criar uma narrativa que criou-se com o Lula, inclusive, de, não, tá vendo, um preso político e tal. E, cara, tem uma longa família Bolsonaro, você tem um Tarcísio de São Paulo, você tem um monte de gente aí, possivelmente, a ser ungida pelo Bolsonaro mesmo de dentro da cadeia. O que, assim, tem uma diferença fundamental entre a direita brasileira atual e a esquerda daquela... Duas diferenças, na verdade, né? Uma está fortalecida demais agora nas eleições municipais, enquanto a esquerda estava muito enfraquecida naquele momento. E a direita brasileira tem muito mais lideranças variadas do que a esquerda tem, onde o guarda-chuva do Lula faz sombra em todo mundo, entendeu? Então, cara, eu acho que uma prisão do Bolsonaro, se eles pensam em meio que virar a mesa e fazer exatamente o que foi feito com o Lula, o tiro pode sair pela culatra, porque isso pode fortalecer o candidato da direita em 2026. Para 26, acho que se o Lula for candidato à reeleição, é muito favorito. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, sobre as pesquisas que foram feitas prévias, né? Lula versus Tarcísio, Lula versus Caiado, Lula versus Zema, Lula versus Michele Bolsonaro. E o Lula ganharia de todos com alguma facilidade. Apesar do bolsonarismo ter uma expressão maior e outras lideranças, o nome do Bolsonaro, ele é o nome, né? O nome Jair. Não é à toa que o Bolsonaro ele indicou em São Paulo o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes ganhou a eleição, né? Apesar do Marçal estar ali com muita força e quase foi ao segundo turno. E em outros estados a mesma coisa. E tem uma outra questão sobre isso, é que o Bolsonaro, ele descobriu-se agora, né? A PF descobriu também que em 2022 o Bolsonaro saiu do país ali logo após a eleição, porque ele estava com medo de ser preso nessa questão do golpe, que se descobrissem isso logo ali e ele fosse preso em flagrante. Então você vai lembrar disso, que no final, quando acabou a eleição, ele nem chegou a passar o bastão, ele não estava nem aqui, ele foi embora. Ele ficou nos Estados Unidos vendo de longe, porque ele esperou o golpe acontecer, uma vez que os principais militares do alto escalão ali, né, os líderes das duas forças, não aderiram, ele saiu fora porque se descobre, né, prisão em flagrante. Prisão em flagrante não precisa de passar pelo STF, nada disso, né? Uhum. Então, também tem esse caso e depois teve aquela questão que ele ficou na embaixada da Hungria. Então, tem coisa aí. O STF já tem muito material, a PF tem muito material. E a gente afirma com veemência que o Bolsonaro vai ser preso. A gente só espera quando, né? Mas ele vai. É isso. Cara, um outro destaque aqui sobre o Brasil ainda, mas é meio Brasil, meio mundo, né? Já até fazendo a ponte aí com o restante do nosso episódio, é o G20, né? Que além de um grande feriadão aqui no Brasil, também gerou algumas discussões e algumas polêmicas importantes aí para nós. Bom, primeiro, o que é o G20? O G20 é um grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, com a exclusão da Rússia, né? Mais a União Africana de Nações e mais a União Europeia, né? Então, vamos imaginar que a gente está discutindo assim, que o grupo mais seleto que você tem hoje de países em termos de destaque político, econômico e tal, seria o G7, né? Que foi G8 com a Rússia, voltou a ser G7 e tal, graças às situações com a Ucrânia. E digamos que, assim, quando a galera do G7 se entreolha e pensa, cara, aqui não tem o México, aqui não tem o Brasil, aqui não tem a Coreia do Sul, aqui não tem um monte de países que hoje são players muito relevantes, assim, em termos de economia e política internacional. Não tem uma Índia da vida. Como é que a gente vai sentar e discutir alguma coisa sem esses caras, entendeu? Então, todo grupo de poder, quando ele é muito seleto, ele quer se manter seleto para que você não tenha que dividir o poder. Mas também tem o bom senso, né? Também tem, tem países aqui que estavam naquele contexto lá de trás, do pós-Segunda Guerra Mundial, em outra ordem mundial, em outra equivalência de forças e poderes, que hoje em dia muitos países que são do G7, eles são infinitamente menos influentes economicamente do que países que não estão. E a galera vai, meu irmão, a gente tem que... Tá bom, vamos continuar fazendo nosso whiskyzinho, assim, de quinta-feira, né, ali. Mas vamos fazer uma reunião também um pouco mais ampliada para poder dialogar com mercados consumidores, com parques industriais importantes, com parceiros políticos, com locais de produção de petróleo, enfim. Então o G20 é meio que essa ampliação de grupo, digamos assim, tá, do G7. E, assim,
Com a ampliação do BRICS para o BRICS Plus agora, né, para ter mais membros, eu fazia sempre uma analogia de que o BRICS era meio que um G7 dos periféricos, né? A galera fazia mais ou menos uma coisa com a mesma intenção. E agora, com essa ampliação maior dos BRICS, é meio que como se fosse um G20 sem os Estados Unidos, um G20 sem a União Europeia e tal. É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer. E o que são G7, G20, BRICS e tal? São blocos econômicos? São instituições? Não, eles são fóruns. São reuniões de alto nível que você tem entre determinados países. Para discutir o que, Augusto? Qualquer coisa que está acontecendo de mais importante naquele momento. Não à toa, o documento desse ano, o G20, o Brasil elegeu como prioridade discutir o combate à fome e à pobreza, coisa bandeira do governo atual, tem uma politicada ali, mas é um tema que sempre vai ser aclamado. Discutir a questão ambiental à luz do Acordo de Paris e tal, que também é uma coisa que sempre vai ser aclamada, e discutir principalmente as duas grandes guerras que estão acontecendo no mundo hoje, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia, principalmente por um prisma menos humanitário e mais energético, de impactos em comércio, e impactos em setor de gás e tal, porque a guerra já está aí há muito tempo. E principalmente a questão humanitária e a pressão por um cessar-fogo em Gaza, né? Então, foram as principais discussões que ocorreram ali no G20. E assim, se fosse no ano da pandemia, a pandemia ia ser muito bem discutida. Se fosse no ano de uma grande crise econômica, essa crise econômica ia ser muito bem discutida. Ia depender do país onde o aí. G20 acontece, a pauta daquele país, como você disse, a pauta do governo brasileiro é a questão da fome, depender até de quem é o desemprego, governo. Exatamente. E uma outra coisa que o Lula colocou isso como prioridade máxima, até porque ele fala disso desde que ele foi presidente em 2003, né? Que é a alteração do Conselho de Segurança da ONU, né? Então foi uma pauta também bem importante nesse G20 aqui do Rio de Janeiro, que as cúpulas aconteceram em 18 e 19. É importante dizer que o G20, as reuniões do G20, eles acontecem lideradas pelos presidentes dos bancos centrais e pelos ministros das economias. Não é o presidente. A estrela do encontro G20 não é o Lula ou o Trump agora, né? Ou o Biden, que estava aqui, o Milei, né, o presidente da Argentina que veio e tal, mas sim o Haddad, tal, o presidente do Banco Central e tal. Essas são as figuras mais fundamentais porque o G20 surgiu para ser um fórum de economia. E depois ele foi virando muitas coisas, mas a parte da economia mais importante. O G20 virou esse encontro mais de alto nível depois da crise de 2008, né, quando acontece a grande crise econômica mundial, e é uma necessidade de discussões de como vamos superar em parceria, né, essa crise. E é interessante que existe meio que o ano do G20, ou meses de G20, né? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, que mora na Zona Oeste e tal, teve muita reunião do G20 lá pelo Rio Centro e tal. Esse ano eu dava aula no Recreio dos Bandeirantes, né? Que vai ficar lá para esse lado e para eu voltar para casa eu passo ali naquele meio. Eu peguei umas 3 vezes trânsito assim, segunda-feira, 2 horas da tarde. Aí, trânsito esquisito, meio fora de hora e tal, não sei o quê. E aí, em determinado momento, eu vendo, tipo, polícia, blindado e tal, isolando o trânsito, porque estava passando alguma delegação, de repente, ministro da economia de algum país. Isso, assim, meses antes do G20. O que teve ali nos dias 18 e 19 de novembro foi a cúpula de líderes. Aí sim, quando os presidentes vêm, acompanhados dos ministros, são todos juntos e tal. Então, assim, ali é que meio que teve como se fosse assim, a cerimônia final do negócio. Mas tem toda uma preparação, tem reuniões, acordos e tal. Então, assim, foi um negócio que durou bastante tempo mesmo. O primeiro emprego da Thaís formada foi no G20. Lá em agosto, ela foi chamada para fazer um plantão, porque o Lula ia vir aqui ao Rio de Janeiro dar uma palestra com a Janja. A Janja ia dar uma palestra para mulheres, né, no G20. E aí ela ficou lá na ambulância. Eu falei assim, esse Lula passasse mal, tu ia aqui lá cuidar dela? Ela falou, não, claro que não, ele chegou com a ambulância dele e tal. Eu ia fazer alguma coisa se fosse algum ministro. Eu falei, cara, imagina a pica, tinha uma semana de formada. Tu tem algum ministro qualquer tem um AVC. Tá fudida. Enfim, isso foi aí em agosto. Mas você também podia virar a carreira ali no momento, né? Como é que só não podia fazer merda? Bom, teve 3 coisinhas para destacar aí do G20 no final, 3 momentos meio curiosos, para dizer o mínimo, né? A gente teve aí, ó, na próxima imagem,
os apertos de mão, aquela fotinha oficial que nós temos ali. Aí você tem não tem os 20 naturalmente, aí a gente não botou todos, mas você repara que o Lula ele tem uma frequente ali de sorrisos em todas as fotografias, até com a Giorgia Meloni ali, né? A única que tá com a roupa diferente, que é a primeira-ministra da Itália, super de extrema-direita e tal, ele tá ali sorrindo, e com o Javier Milei, né? Que é o grande elefante na sala na América do Sul, presidente da Argentina, hoje super rival do governo Lula, eles tiveram um aperto de mão frio ali, ele com a cara toda fechada, toda sisuda e tal, então assim, as coisas não vão bem aqui na Latinoamérica. E na próxima imagem, nós temos ali, ó, o Biden, que viralizou, virando meme aí ao longo do G20. Eles fizeram aquele discurso típico, aquela oportunidade que o americano e o europeu não perdem de tornar o Brasil um ambiente exótico, onde tudo é floresta, né? O maluco, fez um discurso com a floresta tropical no fundo, olha que legal, né? E aí ele vem andando, caminhando lá, tipo, do meio do mato, aparece, dá o discurso, depois sai e volta pro meio do mato, uma coisa meio desenho animado, assim. Parada que virou meme, ele andando, cambaleando, daquele jeitinho meio senil que o Biden já tá há um tempo e tal. Só um segundo destaque. E o terceiro e maravilhoso destaque foi o Janjapalooza, o evento que você teve aí da primeira-dama, que é muito ativa ali, mas assim, na medida em que ela é muito ativa, ela também gera diversos elefantes na sala ali para o governo, né? Onde ela participou de um fórum, né? Liderou ali um fórum e reuniões para angariar fundos e discussões para projetos sociais, então bacana, 1-0 para ela. Mas, cara, tudo cheio de artistas famosos, shows caríssimos, que pagaram cachês altos e tal, coisa que, assim, a gente tem que ver essa matemática aí, ou pelo menos, assim, a mulher de César, ou nesse caso a mulher de Lula, ela não basta ela ser honesta, ela precisa parecer honesta, né? Não tem aquele ditado? Então, não basta que a matemática do evento tenha batido, tem que ter um certo bom senso, sobretudo quando você tem um governo de base popular num país cheio de pobreza, sobre quanto você está gastando para um evento que está muito personalizado na primeira-dama, né? É claro que o evento ele pode ter tido todas as arrecadações desejadas e a matemática ter funcionado, mas pegou mal. E o destaque foi, voltando lá para a tela, por que aparece o Elon Musk ali do lado da Janja, né? Bom, o Elon Musk fez alguns embates tanto com o Lula, tanto com o governo brasileiro, com o STF brasileiro e tal. E a Janja já tinha tido alguns embates, assim, em termos de internet com ele. E ela simplesmente soltou um fuck you Elon Musk no meio do discurso dela, né? Falando em um desses eventos. E é um evento oficial do G20, assim. Eu mandei isso pra você no Instagram na mesma hora que aconteceu. Falei pra você, falei, irmão, isso daqui é um desserviço ao Brasil como país. E além de ao Brasil como país, ao governo do marido dela. Sim. Porque isso é típico de família Bolsonaro. É típico de família Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro sempre foi muito discreta e tal, nunca fez muito disso, mas assim, é típico de, um filho do Bolsonaro falou merda lá e agora, fica aquela situação complicada. Tá certo que o Elon Musk é uma figura complicadíssima, super contestável e tal, mas cara, quando você tem um cargo, a primeira-dama no Brasil é um cargo. Ela participa como representação do Brasil de maneira extraoficial, mas de uma maneira que tem um peso e uma relevância que nada vai ser feito sem roteiro, nada vai ser feito sem um briefing interno, né, uma reunião prévia e tal. E a Janja e o Lula parecem que, cara, eles se completam, né? Porque você tem ela demonstrando em vários episódios aí um temperamento que o Lula sempre teve, de tipo, beleza, eu sou aqui, legal, aperta a mão, evento, Janjapalooza, o caralho, não sei o quê, mas às vezes bate um sudoeste na cabeça, meu irmão, e começa a falar umas coisas da própria cabeça que normalmente não leva a mais do que desgastes, né? Com outras potências e tudo mais. Então o senhor Elon Musk não está ninguém aqui para defendê-lo, que fique claro. Fanboy de milionário você não vai encontrar, de bilionário, né? Você não vai encontrar aqui. Mas assim, a Janja mandou mal. Mandou muito mal. Queria fazer só 2 comentários sobre isso. Primeiro é que a Janja falou fuck you Elon Musk porque ela fez uma brincadeira dizendo que a Starlink estaria monitorando o evento que ela estava ali presidindo naquele momento. Ela lança um fuck you Elon Musk por conta disso da Starlink. Mas 2 comentários que eu queria fazer. Primeiro, sobre a Janja, ela cometeu várias outras gafes ao longo do G20, não só essa do Elon Musk, essa foi a mais latente, mais importante. Mas o que fica ali na boca miúda do Estado brasileiro é que os ministros, não sei se você reparou isso, ninguém fez nenhum comentário de crítica à Janja, nenhum ministro. Inclusive tem vários ministros do governo Lula que foram colocados por partidos de oposição, né? A galera do MDB, do PP e tal.
E aí o que acontece? A boca miúda rola de que a galera não fala mal da Janja, porque parece que o Lula protege a Janja, assim, de maneira muito efusiva, sabe? De que ela pode falar o que ela quiser e pro Lula, foda-se. Parece que ele meio que nem briga com ela quando ela faz esse tipo de merda. E a segunda coisa é que uma crítica ao Elon Musk é uma crítica a um bilionário que ganhou o seu dinheiro ali de forma que a gente sabe, e algumas formas não muito legais. Mas o Elon Musk não é só um bilionário agora. O Elon Musk está cotado para estar no governo Trump, no presidente eleito, que vai ser um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Então o Elon Musk está cotado para estar... ter uma posição de destaque. De muito destaque, de estar assim... algum secretário importante ali dentro do governo. Então, fazer uma crítica ao Elon Musk de maneira... Não uma crítica, mas xingar o cara é algo que para o Estado brasileiro, que vai ter que se relacionar com o Trump a partir de 2025, não é algo muito positivo para a nossa agenda, né? Então, foi bem ruim, ela não fez nenhuma retratação nem nada, mas vai acabar tendo que fazer alguma a partir do momento que o Trump assumir de fato o governo. Enfim. Mundo! Vamos para o nosso primeiro destaque mundo, né? Lá na tela, a gente tem ali a figura bem... Esse podcast fala bastante dele, né? Ele apareceu aqui muitas vezes desde o início do Atualice, para quem não sabe. Esse é o Benjamin Netanyahu, é o atual primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro há muito tempo. E agora, qual é a novidade sobre ele? O Benjamin Netanyahu, ele recebeu um mandato, né, de prisão do TPI, do Tribunal Penal Internacional. O que é isso? O famoso Tribunal de Haia. Tribunal de Haia, Corte de Haia. O Tribunal Penal Internacional ele foi fundado em 98 e entra em vigor em 2002, a partir do Estatuto de Roma, né? E esse tribunal, ele existe para julgar crimes de guerra. Então, qualquer tipo de genocídio, de atentado, violência aos direitos humanos, de autoridades, fundamentalmente, presidentes, primeiros ministros e tal. Então, a Corte de Haia, ela julga crimes relacionados a conflitos. E se há abusos dentro desses conflitos. Luiz, mas numa guerra, pode-se... O que é um abuso dentro de uma guerra? Claro, atentado a civis, atentado terrorista, tudo isso faz parte de um crime de guerra. Então, esse mandato de prisão do TPI, ele pegou muito Israel de surpresa, apesar das críticas que a ONU faz, né, que o próprio TPI já fez ao Netanyahu por vários momentos. Agora, de fato, é um mandato de prisão. O que isso significa? O Tribunal Penal Internacional ele tem 124 países. Então, o Brasil, inclusive, faz parte do TPI. Qualquer país desses é, teoricamente, obrigado a prender o Netanyahu se, porventura, ele pisar dentro desse território. Uma questão interessante, a gente falou agora do G20, o Vladimir Putin, que é presidente da Rússia, ele é um condenado pelo TPI, e ele não pôde vir ao G20 por conta disso. Porque, teoricamente, eu digo teoricamente porque existe uma soberania. O país é obrigado a seguir o que o TPI manda? E não é, porque a soberania está acima de qualquer coisa. Então, o Lula poderia dizer assim, inclusive lá no início, quando o Brasil foi escolhido para ser o presidente do G20 e a sede da cúpula, o Lula disse que convidaria o Putin, mesmo fazendo parte do tribunal. E acabou que com todo o processo, das críticas que ele recebeu, acabou que o Lula retirou o convite e o Putin acabou não vindo. É interessante que, desde que o TPI condenou Netanyahu, 2 países, até a gravação desse episódio, de 27 de novembro, só 2 países se pronunciaram sobre esse mandato, diretamente, né? 2 países do TPI. A Holanda, que disse que se o Netanyahu pisar lá, ele vai ser preso, e a Argentina, do Milei, que faz parte do TPI, mas disse que não vai cumprir o mandato de prisão do Netanyahu se, porventura, ele pisar na Argentina. Israel vai se pronunciar, obviamente, né? Vai criticar veementemente, não só o Netanyahu, obviamente, mas o Yair Lapid, que é da oposição, chama a possível prisão do Netanyahu como um prêmio ao terrorismo, e os Estados Unidos, né? O Trump vai se posicionar ali. Os Estados Unidos não faz parte do TPI, China não faz parte, Rússia não faz parte, as 3 grandes potências militares do mundo acabam não fazendo parte do tribunal. E a gente entende muito facilmente porque esses países que eu citei estão sempre envolvidos em alguma questão que pode ser considerada crime de guerra. Se você pensar, o George Bush lá em 2003 atacou o Iraque e ele poderia ter sido considerado um criminoso de guerra porque um monte de civil morreu, né? Então eles não fazem parte desse tribunal muito por conta disso. Mas, o Netanyahu, então,
ele vai ser preso ou não. Se ele pisar em qualquer país desses 124, esse país é obrigado, por regra do tribunal, a prendê-lo. Uma outra declaração interessante, antes de passar a palavra para você, Augusto, foi o Ayatollah, né, Khamenei do Irã, que é o líder supremo iraniano, que disse que a prisão é prêmio, insuficiente. né? Insuficiente. Que ele defende a pena de morte ao Netanyahu. Enfim. Então, a tensão bem grande ali agora no Oriente Médio, com mais essa questão, além da guerra escalando ali pro Líbano, Hezbollah. Em detalhe, tá? Não só o Netanyahu houve esse mandato só para o Netanyahu. O líder do Hamas também está dentro desse mandato de prisão, né? O Mohamed Deif, que a gente nem sabe se está vivo, não tem corpo, nem tem nenhum sinal de que fato ele está vivo ou morto. Então, teoricamente, o Hamas tem um líder, que é o Deif, e é um dos fundadores do Hamas, e ele está dentro desse mandato de prisão junto com o Netanyahu, para você não achar que é só uma perseguição a Israel. O Hamas também tem mandato de prisão. O curioso, eu ia falar justamente do Ayatollah, mas o curioso que, assim, claro que isso iria gerar contestações por parte de Israel e aliados, isso já estava na mesa, mas, assim, as aspas aqui para duas das acusações que geraram essa condenação são indução à fome e exterminação de povo. Sim. Tipo, você tá ouvindo em áudio, foi mal, mas eu tô fazendo a cara de, porra, como assim você vai negar que isso tá acontecendo, né? Então, enfim, indução à fome, diversas ajudas humanitárias foram impedidas de chegar até Gaza e tal, e exterminação de povo com, cara, mais de 50 mil vítimas fatais e tal, inclusive com bombardeios perversos sobre áreas de campos de refugiados e áreas de civis e tal, assim, então tem nem discussão, mas é que a gente ia ter esse barulho, é claro que a gente sabia que ia ter. Bom, enfim, a história vai dizer para onde isso vai levar. Último destaque nosso, que é um destaque do mundo também, foi a eleição do nosso querido Homem Laranja, né? Donald Trump. Presidente norte-americano, é o 47º, é isso? Presidente norte-americano, então ele é o 45º e o 47º, né? Só tinha acontecido isso uma outra vez na história com um cidadão chamado Grover Cleveland, lá no século XIX, em que ele fez 2 mandatos não consecutivos. Vale uma lembrança importante aqui. Nos Estados Unidos, há um teto de 2 mandatos para a presidência da República. Ponto. Não há um teto de 2 mandatos consecutivos. Então, Lula, por exemplo, Eduardo Paes, agora que está no 4º mandato de prefeito do Rio de Janeiro, se fosse uma discussão de presidência e tal, aqui no Brasil, pela nossa Constituição, pode. Lá não pode. Então, por exemplo, Obama está vivo e fez 2 mandatos. George Bush, filho, tá vivo e fez 2 mandatos, né? Essa galera, o Clinton, né? Fez 2 mandatos nos anos 90 e tá vivo ainda. Essa galera não pode mais estar em chapa, nem como presidente, nem como vice, nem como nada, tá? E o Trump, mesmo não tendo feito mandatos consecutivos, está oficialmente no seu último mandato à presidência. E aí, ali na imagem você vê escrito, eles sempre colocam isso, né, na publicidade de campanha lá, na primeira eleição em que ele venceu, né, você tinha lá Trump Pence, né, com o Mike Pence, que era o vice-presidente da chapa, que foi o vice-presidente de fato, e aí você tem o Trump Vance, e aí eu peço para você voltar no último episódio 47, que a gente falou bastante da figura do Vance. O Vance, então, se acontece alguma coisa a partir do dia 20 de janeiro de 2025, quando eles fazem posse lá, né, com o Donald Trump, de saúde, de processo legal, qualquer coisa assim, ele será o presidente dos Estados Unidos. Trump vence. Venceu. Trump vence. A gente pode cortar essa parte do episódio? Puta que pariu. Bom, então o Vance, né, o J.D. Vance, o atual vice-presidente eleito, será o vice-presidente a partir de dia 20 de janeiro e após esse dia 20 de janeiro será um iminente possível presidente / candidato mais óbvio a possível candidato à presidência americana em 2028. Então, assim, cara, não sei para onde vamos, tá? Mas vamos lá. O que a gente espera? Primeiro, a gente espera uma relativa surpresa. A gente fez o lançamento do nosso episódio sobre a eleição americana no dia 21 de outubro. Já tinha gravado ali uma semaninha antes e tal. E foi nessa última quinzena da eleição que as pesquisas encostaram mais. Então, você vai ver lá que no final a gente deu um palpite e os dois deram câmara apertado, né? Então, foi uma vitória folgada do Trump.
Mas aí toda a dinâmica das regras da eleição americana chama atenção, a gente já tinha destacado isso no episódio. Muitas vezes a pesquisa indicar que você tem lá, chegou a bater pesquisa 47 Kamala, 42 Trump e tal, em percentual de intenção de votos, mas se você vence, né, agora toda vez que eu falar vence eu vou lembrar da tua palhaçada. Se você vence em determinados estados com o colégio eleitoral mais destacado, isso não adianta nada, né? Você, mesmo com menos votos do que o outro, pode vencer. Não foi o caso, Donald Trump conseguiu virar, inclusive no voto popular, teve uma margenzinha menos folgada no voto popular, mas principalmente estrategicamente. Augusto, a que você acredita isso? A situação econômica dos Estados Unidos, inflação que está alta e tudo mais, desgaste na base aliada do Joe Biden, graças à posição errática / permissiva com as guerras que estão acontecendo lá fora. Tá? Então, lembrar que lá a eleição não é obrigatória, a votação não é obrigatória, sem convencer a sua base aliada a sair de casa para ir votar. Né? Então, o eleitor desestimulado, desencantado com aquele governo, ele tende a sair menos de casa para ir votar. E nos tais swing states, isso daí é vital, né? Para que você consiga constituir ali as suas maiorias. Dentro dos estados que são tipicamente safe states republicanos ou democratas, a gente não teve grandes surpresas. A única surpresa que não foi tanta surpresa, que eu lembro que você falou no episódio, foi a Flórida, que está caminhando para ser um safe state soft, né, suave, republicano, porque você já teve a segunda vez aí com a vitória do Donald Trump por lá, e já tinha dado vitória pro Bush lá também contra o Al Gore e tal. Então a Flórida ela vem pendendo pro lado republicano bastante, e lembrar que a Flórida é o terceiro maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, só atrás de Califórnia e Nova York. Então, assim, Califórnia e Nova York... Então, não, Texas. Califórnia e Texas, desculpa. Texas. Nova York fica quase empatado ali com a Flórida. Então, o maior, que é a Califórnia, é tipicamente democrata. O Texas, que é o segundo, é tipicamente republicano. Você já chega ali em terceiro lugar com um que, cara, 30 delegados eleitorais para um lado ou para o outro, isso decide uma eleição. Então, essas questões, assim, desestímulo na base, situação econômica e situação de política externa, acho que são as principais coisas aí a que se acredita, embora a campanha da Kamala tenha sido muito competente diante das circunstâncias, na escolha do vice, que a gente elogiou, no material de campanha, que virou a chave muito rápido, né, com a substituição do Biden, até na comunicação após o atentado contra o Trump, que eles tiveram um timing perfeito. Assim, acho que não dá para reclamar muito da Kamala, a não ser por histórico, por polêmicas que ela já tinha e tal. A campanha até foi bem executada relativamente, mas o contexto geral, ele acabou colaborando para essa virada, entre aspas, do Trump. Eu ia, antes de você continuar, só falar de um quarto, né? Uma quarta coisa que eu acho fundamental para a Kamala ter perdido as eleições é a crise migratória, que é muito latente nos Estados Unidos nesse momento. A gente tem ali uma crise muito grande na América Latina, crise econômica, desde 2014 para cá. Então houve um aumento muito grande da migração para os Estados Unidos, sobretudo da América Central, Honduras, Guatemala, El Salvador, México sempre. E hoje você tem, com essa inflação muito elevada, isso atinge muito mais o imigrante, né? E os próprios imigrantes não estão querendo que novos imigrantes entrem nos Estados Unidos. Então, o migrante, ele não quer, tipo, a política pró-migratória, entendeu? O cara que já tá morando lá. E isso pesou muito, assim. Por isso que o voto muito grande dos latinos e de negros foi muito pro Trump também. Claro que a maioria dos negros votou na Kamala, mas teve um voto negro muito grande na Pensilvânia, em estados lá no sul, onde o Trump venceu, Carolina do Norte e tal, que eram estados que estavam ali, onde a eleição teria sido decidida. Um voto muito grande dessas minorias no Trump, né? Por conta da política migratória. O Trump tem uma política mais agressiva contra a migração, de fazer muro na fronteira, de barrar o migrante. Ele já declarou, pós-eleito, de que vai atacar muito fortemente isso, de que vai deportar gente, mandar gente embora. Então pode ser que muita gente que votou no Trump seja deportada, inclusive, Augusto, assim que o Trump for eleito, né? Eu ia fazer exatamente esse apanhado agora, então a gente já começa por esse teu ponto. Tipo, o que a gente espera, então, do governo Trump a partir de janeiro, né? Primeira questão, essa parte migratória que tem, assim, e não é, né? Porque ela é, de fato, uma bandeira e foi uma política que ele empenhou, como a Lu tá falando.
Só que, cara, assim, o kit gay do Trump é o muro na fronteira, entendeu? É o kit gay aqui do Bolsonaro, que, meu Deus, e tal, aquela coisa que meio que tenta trazer o conservadorismo, a moralidade, tal. A grande discussão nesse sentido lá é a discussão sobre a fronteira, sobre as deportações e tal. Então, assim, claro que políticas são movimentadas nesse sentido, porém, né, é muito menos do que parece. Até porque você vai olhar, o Obama fez deportação pra caramba. Na maior parte da fronteira já há um muro, entendeu? Assim, são coisas que são promessas até meio vazias, no sentido de você sabe como vai ser a orientação daquele governo, de um lado daqui ou do outro dali, mas há menos do que parece a se fazer no sentido do recrudescimento dessas políticas, porque elas já são muito duras nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter aí, provavelmente, algumas movimentações que elas tendem a ser mais retóricas do que, de fato, práticas, mas vão acontecer e já estão acontecendo. Primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da política externa, tá? A gente precisa considerar isso também dentro da equação. A política externa do Trump, por mais que você tipicamente pense no republicano, né, como o cara que tem aquele ditado democrata lá nos Estados Unidos, né, de que o republicano cria guerras e o democrata assina acordos, isso não vem sendo muito bem verdade, sobretudo com a figura do Trump. O Trump, ele tirou o corpo de muitos conflitos internacionais ao longo do seu primeiro mandato, e a gente não tem muita razão para esperar algo muito diferente nesse sentido. O Trump e o Putin, teoricamente, estão em lados avessos e tal, mas, cara, são dois bicudos que se bicam nesse caso, né? Porque são dois caras que têm um viés autoritário, que têm aquele viés de aclamar moralidade popular dentro dos seus países. Então, você tá aí, eu tô aqui, eu não me meto muito contigo, você não se mete comigo, cada um no seu quadrado, né? Eles têm meio que esse acordo de cavalheiro já desde o outro mandato. Então, não dá para imaginar algo muito diferente nesse sentido. Ele provavelmente vai reduzir fortemente o apoio à Ucrânia na guerra da Rússia e da Ucrânia e em nome de algum tipo de acordo que dificilmente o Putin vai assinar algum acordo que não seja favorável à Rússia, né? Sobre Israel, ele sempre foi um grande ferrenho apoiador de Israel, ele é judeu, inclusive, né? E ele é um cara que, sim, óbvio que vai estar do lado de Israel, mas ele tentou falar muito pouco sobre a guerra em Gaza para poder continuar mantendo viva a crítica a como o governo Biden tem sido permissivo a Israel. Porque se ele critica essa permissividade, ele perde o lado dos judeus, ele perde a comunidade judaica, entendeu? Então, assim, há uma posição extremamente evasiva e errática do Trump sobre o que ele vai fazer em termos de posicionamento dos Estados Unidos sobre a situação de Israel e de Gaza a partir de janeiro, mas a gente sabe que não dá para esperar nada diferente do que um apoio a Israel, né? Então isso já foi uma marca, é uma marca menos histórica do que parece, mas é típica do Trump, né, sobre essa situação. E outra coisa que rompe um pouquinho com a lógica dos republicanos, historicamente, mas que para o Trump foi uma marca do primeiro governo e vai ser pra caramba agora, é o soerguimento de barreiras fiscais em relação a produtos estrangeiros. Porque, tipicamente, o republicano, teoricamente, é o cara mais liberal economicamente, mas é o liberalismo para quando é vantajoso para si e o protecionismo para quando é necessário para si. E como a China, né, vem com desvalorização cambial, com política de produtos baratos e tal, avançando para muitos mercados, e agora com um produto mais tecnológico e que vem conseguindo agradar, inclusive, até o consumidor europeu, né, com várias marcas chinesas, há esse medo de que uma possível entrada nos Estados Unidos dos produtos chineses pudesse ser uma coisa muito agressiva. E já desde o primeiro governo Trump, o governo Biden manteve e até tornou mais agressivas algumas medidas, e a tendência é que o Trump torne mais ainda essas barreiras fiscais, essa dita guerra fiscal, né, entre o governo americano e o governo chinês, ela tende a se agravar também. E a gente falou da questão fiscal. Claro, e o enxugamento de custos na máquina pública, inclusive, é o que se ventila sobre o que seria a posição do Elon Musk, né, nesse novo governo, algum tipo de secretaria de enxugamento de máquina pública, alguma coisa assim para demitir funcionários públicos, reduzir custos e tal. Essa, sim, uma lógica dentro mais da ótica ideológica liberal. Agora, tudo isso é teórico, na prática a gente já viu um pouco disso sendo aplicado, mas com ressalvas, né, durante o primeiro governo dele. Agora, tem uma diferença que já tinha um pouco lá atrás, mas agora tem muito mais, que é base no legislativo,
né? A Câmara, o Senado, na verdade, já estava com maioria republicana. A Câmara, a tendência é reforçar uma maioria republicana nas eleições, nas midterms, né, nas eleições lá de 2026, lá nos Estados Unidos. Então, a gente tende a ter um governo energizado de poder internamente para tomar atitudes políticas, né, para ter apoio e aprovação dos seus projetos. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um governo que vai dar muito o que falar. E a gente vai estar aqui para falar sobre ele. É isso. Comentários sobre? Não necessariamente aqui, mas estaremos aqui com vocês, né? Pra falar sobre sim. isso. Bom, temos então mais um episódio de notícias do Atualize-se. Vamos reforçar aqueles recadinhos do Tio Alu lá do início. É muito importante que você apoie esse projeto nesse ou em outro formato, com essa duração de vídeo ou com outra, aqui ou em qualquer ambiente de gravação. A gente vai ter sempre que pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, enviar para quem você acha que possa gostar desse conteúdo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente consiga fazer isso cada vez mais vezes. Lembrar que a gente está também no Spotify, além do YouTube. Lembrar que estamos no Instagram e no TikTok com materiais bem, a gente dizia diários, mas aí com esse intervalo que a gente deu não tá tão diário não, mas vai voltar a movimentar bastante por lá. E falando no Instagram, eu por lá sou o Augusto Gel, esse cara é o @aloizioprofessor, e este foi, joga lá na aberta pra gente, mais um episódio do Atualize Podcast. Beijo grande. Valeu! Tchau, tchau.